Sexo, drogas e vergonha? Olha, o tema de hoje é denso. A gente vai mergulhar de cabeça no universo do chemsex para entender como essa prática se manifesta de um jeito muito particular aqui no Brasil. E o nosso guia vai ser uma pesquisa incrível do antropólogo Oswaldo Fernandes, que investiga essa ligação, sabe, entre química, desejo e as pressões sociais que homens que fazem sexo com outros homens enfrentam. Então, o nosso roteiro hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, o que raios é chemsex? Depois, a gente olha para a versão brasileira da coisa. Em seguida, a gente entra no ciclo psicológico por trás de tudo. Aí, analisamos os riscos envolvidos e, no final, preparem-se porque tem uma descoberta que meio que vira o jogo. Bora começar? Ok, vamos lá. O que é, afinal, esse tal de chemsex? Antes da gente focar no Brasil, é crucial entender o que esse termo significa no mundo todo. A palavra mágica aqui é intencionalidade. Pensa bem, não é só sobre usar alguma substância num contexto sexual, sabe? É o uso proposital de drogas para, sei lá, derrubar as barreiras, turbinar o prazer e fazer a experiência durar horas, às vezes até dias inteiros. E quando se fala em chemsex lá fora, no cenário global, geralmente a conversa gira em torno desse trio aqui. Metanfetamina, que dá aquela energia toda, o GHB, que intensifica o toque, e a mefedrona para aumentar o desejo. Guarda bem o nome dessas três, porque a gente vai ver que no Brasil, bom, a história é outra. Agora sim, vamos aterrissar no Brasil. A pesquisa do Oswaldo Fernandes mostra que sim, o fenómeno existe por aqui, mas ele ganha contornos muito próprios, sabe? É influenciado pela nossa cultura, pela disponibilidade das drogas, é um outro cenário. E o que é genial nesse estudo é justamente a diversidade. O Fernandes não ficou só na agitação urbana. Ele foi a fundo, sabe? Analisou a cena gay gigante de São Paulo, a juventude LGBT super vibrante de Salvador e, olha que interessante, foi até uma cidadezinha rural para entender o contexto dos trabalhadores de lá. São três realidades totalmente diferentes, mas com uma prática em comum. E aqui a gente já vê a primeira grande virada. Lembra daquelas drogas clássicas que a gente falou? Pois é, na Europa elas dominam. Mas no Brasil, o estudo encontrou outra realidade. Cocaína, crack, álcool, maconha, são essas as substâncias que aparecem com muito mais frequência. Isso já diz muito, né? Mostra como o fenômeno se adapta totalmente ao que está disponível no mercado local e aos costumes de consumo que já existem por aqui. Certo, agora a gente vai mais fundo. Porque a pesquisa do Fernandes não é só um catálogo de drogas e práticas. Longe disso. O ponto central do argumento dele está nos gatilhos psicológicos. Sabe, naquilo que realmente move esse comportamento. E a pergunta de $1 milhão é essa aqui. Qual é a conexão entre sentir vergonha por ser quem se é e usar drogas em um contexto sexual? Porque, olha, não é só sobre curtição, sobre buscar prazer pelo prazer. Tem uma dinâmica bem mais complexa e muitas vezes dolorosa que tem tudo a ver com a homofobia que a sociedade impõe e que acaba sendo absorvida, internalizada. O que o estudo aponta é um ciclo, um verdadeiro círculo vicioso. Funciona mais ou menos assim. Tudo começa com a dor da homofobia que a pessoa internalizou. Aí as drogas entram como uma válvula de escape, um jeito de se sentir mais livre, aceito. Só que depois que tudo passa, o que vem é a culpa, o arrependimento, e isso só reforça aquela vergonha lá do início. É um ciclo que se alimenta. Essa frase que foi dita por participantes do estudo é pesada, não é? É o ponto-chave. A partir do momento em que alguém começa a acreditar nisso, que o prazer no sexo só vem com uma substância, a dependência, seja química ou psicológica, vira um caminho quase certo. É o auge daquele ciclo vicioso que a gente acabou de ver. E claro, a gente precisa falar dos riscos. Não tem como fugir. Essa prática traz consequências sérias para a saúde pública, principalmente quando o assunto são infecções sexualmente transmissíveis, com HIV sendo um fantasma histórico nesse debate. 27 vezes. Esse número é global e é chocante. Ele escancara uma vulnerabilidade que já existe e que práticas como os chemsex podem, claro, intensificar de uma forma absurda. Principalmente porque a desinibição pode levar a galera a baixar a guarda e usar menos proteção. E olhando os números aqui do Brasil, o boletim epidemiológico desenha um cenário muito claro. Dá uma olhada. Mais da metade das novas infecções por HIV entre homens acontecem por exposição homossexual ou bissexual. Lógico que o chemsex não é o único culpado, mas não dá para negar que ele entra nesse contexto como um fator que pode sim acelerar essa transmissão. E aqui tem um detalhe importante, uma distinção que precisa ser feita. Dentro do universo do chemsex tem uma prática de risco ainda mais elevado, que é o slamsex, ou slamming. É quando a droga é injetada.
O compartilhamento de seringas, mesmo que sem querer, cria o que os especialistas chamam de tempestade perfeita para transmitir vírus pelo sangue, como o HIV e principalmente a hepatite C. E agora a gente chega na parte mais surpreendente, talvez, da pesquisa toda. Uma descoberta que faz a gente questionar tudo o que achava que sabia sobre o que realmente acontece nessas sessões. E se a cocaína que as pessoas achavam que estavam usando simplesmente não fosse cocaína? Essa pergunta é o ponto de virada da pesquisa. Porque no campo a galera tinha certeza do que estava consumindo. Mas aí veio a análise química e, bom, a realidade era outra. Olha só esse resultado. É impressionante. De 30 amostras daquele pó branco que os participantes juravam que era cocaína, só uma era cocaína de verdade. As outras 29 eram anfetaminas e outras coisas que não tinham nada a ver. E aqui está a sacada genial do autor. Pensa comigo, se a galera teve a experiência que queria, euforia, desinibição, conexão, mesmo usando uma droga que não era a que eles pensavam, então o que está agindo de verdade? É a química da substância ou é o poder da mente e da intenção? No fim das contas, o ponto central talvez seja este. No fundo, o chemsex pode não ser só sobre o efeito da droga em si. É sobre a busca por um estado de espírito. Um estado de aceitação, de comunidade, de se sentir livre daquela vergonha. A substância vira quase um ritual, uma ferramenta para acessar essa conexão humana. E aí a pergunta que fica martelando é: como é que a gente, como sociedade, pode criar outros caminhos para essa conexão? Caminhos que não têm um preço tão alto,